Olá, prezados amigos e irmãos. Quem vos fala é o pastor Cláudio Fernandes. E o tema de hoje é: só depende de Deus? O texto sagrado é o seguinte: porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Romanos 9, 15 e 16. Paulo reafirma com esse texto a soberania e o poder de Deus, mas deixa claro que trata de um Deus misericordioso. Antes de falar em endurecimento, fez correr rios da misericórdia de Deus. É verdade que nada fora de Deus o impele a ser misericordioso. Se assim fora, deixaria de ser Deus. Esse texto não ensina que Deus escolhe alguém, como Faraó, para levá-lo à perdição, mas ensina que suas decisões estão acima de qualquer fato ou ser, fora de si mesmo. Comentando a respeito do Deus soberano, Wiersbe diz: todavia isso não nos redime de nossa responsabilidade. Faraó teve grandes oportunidades de aprender sobre o Deus verdadeiro e crer nele. No entanto, escolheu se rebelar. O comentarista diz ainda: Paulo não está desenvolvendo o aspecto da liberdade humana com esse texto, pois o seu tema é a soberania divina. Uma coisa não anula a outra, mesmo que nossa mente finita não seja capaz de compreender ambas plenamente. John MacArthur, sem desprezar a soberania de Deus para agir conforme a sua essência, sem pressão ou indicação alguma externa a si mesmo, afirma que aquilo que Faraó disse e fez foi por sua própria vontade, escolha e liberdade, para servir a seus próprios propósitos humanos. Afirma ainda que esse texto indica o conflito irreconciliável entre a soberania de Deus e a vontade do homem, pois os homens escolheram seguir o pecado ou a incredulidade. Como afirmou F. Bruce, os gentios estão na igreja simplesmente porque aceitaram o evangelho. A maioria dos judeus está fora da igreja simplesmente porque o rejeitou. Meu prezado ouvinte, Deus sempre responsabiliza o homem por sua liberdade. No capítulo 4 do livro de Oséias, Deus acusa, repreende e pune os sacerdotes que praticavam mal e também desejavam a perversidade para o povo, induzindo-o às práticas ofensivas a Deus, estragando o discernimento e o bom senso do povo de Israel. Versículo 11. Sendo assim, diz Deus: repreenderei severamente tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos caminhos que preferiram, e lhes retribuirei de acordo com todas as suas atitudes. Oséias 4:9. Observando o contexto geral da Bíblia, e segundo Jeremias 29:13 e 33:3, percebemos que Deus tem misericórdia de quem o busca de todo o coração, e também daquele que clama por ele. Observando o Êxodo 20, versículos 5 e 6, vemos que Deus tem misericórdia de quem guarda seus mandamentos e o ama. Deus diz: eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam, mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Em Romanos 11, Paulo diz como Deus misericordioso atua, e sempre para o bem dos que o buscam. No capítulo 11, versículos 22 e 23, Deus se mostra severo com aqueles que caíram, mas se apresenta bondoso com você que crê e experimentou de sua bondade, desde que permaneça na bondade dele, senão será cortado. Quanto aos que caíram, diz Paulo, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados. Repare, meu prezado amigo, que Deus observa o caráter e as atitudes de cada um. O Deus soberano, disse Paulo, colocou todos sobre a desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Romanos 11:32. Fica claro que Deus, agindo apenas em seus termos, quer exercer misericórdia com todos,
Exercer misericórdia é uma ação especificamente de Deus, concedendo até mesmo aos ímpios favores, benefícios, oportunidades e, particularmente, salvação por Cristo. Quanto a Faraó, Wiersbe afirma: ao declarar sua palavra e revelar seu poder, Deus deu a Faraó a oportunidade de se arrepender. Em vez disso, porém, Faraó resistiu a Deus e endureceu o coração. A culpa não foi de Deus, mas de Faraó. O mesmo sol, diz o comentarista, o mesmo sol que derrete o gelo endurece a argila. Deus não tratou Faraó com injustiça, pois lhe deu várias oportunidades de se arrepender e de crer. Segundo Paulo, em Romanos 10:13, Deus tem misericórdia dos que o invocam. Segundo Tiago, as misericórdias são sobre aqueles que buscam em Deus a sabedoria. Tiago 1:5-8. E também que as misericórdias de Deus são para os humildes. Tiago 4:6 e 1 Pedro 5:5-6. Deus terá compaixão da mulher cananeia. Deus terá compaixão de um Bartimeu insistente, do endemoniado em Gadara. Deus terá compaixão de um ladrão à beira da morte, que suplica: lembre-se de mim. Deus terá misericórdia daquele que ouve e que aprende, também de mim e de ti, que amamos a Jesus. Nessa questão tensa, vale transcrever o que disse Griffith, citado por Francis Bruce. Se estamos lidando com duas afirmações contrárias, categóricas e mensuráveis, ambas no mesmo plano, precisamos rejeitar a contradição, visto que uma afirmação definitiva e a sua negação não podem ambas ser verdadeiras. Mas a questão muda quando estamos tratando de mistérios do humano e do divino que se interceptam. A consciência declara a liberdade do homem e a fé, tanto quanto a liberdade de Deus e sua soberania. As Escrituras asseveram ambas as verdades, e Paulo fundamenta a sua argumentação nas Escrituras. É coerente pensar que o Deus que orienta o seu povo a amar os seus inimigos, a orar por quem os persegue, a amar o próximo como a si mesmo, a perdoar 70 vezes 7, o Deus que convida com um coração pronto e disposto a receber o pior pecador, para levá-lo e purificá-lo, se este se arrepender e atender, seja o mesmo Deus que alguns comentaristas apresentam friamente. Deus é soberano e age com misericórdia, como expressou Isaías. Lavem-se, limpem-se, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabe com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, diz o Deus misericordioso, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Pois o Senhor é quem fala. Isaías 1:16-20. Que Deus nos ajude a viver e a usufruir da misericórdia desse grande Deus. Amém.